Neste vídeo nós vamos estudar os outros containers que fazem parte da biblioteca STL. Os vetores e a lista são os containers STL mais significativos. Os outros containers que existem são parecidos ou guardam alguns elementos de semelhança, tanto ou com vetor ou com lista. O primeiro que nós vamos ver é o deck. O deck lembra um vetor, só que ele é como se fosse um vetor com duas cabeças. Ele, ao lado do vetor, é o outro container que permite o operador de subscrito. Você pode acessar os elementos pelo índice. A diferença dele em relação ao vetor é que ele permite inserção relativamente eficiente nas duas pontas. Então, você pode inserir no início ou do fim e pode remover do início ou do fim. Então, ele é mais versátil à custa de uma complexidade um pouco maior. Não existe garantia de que os elementos do deck sejam armazenados em posições seguintes na memória. Então, a gente não pode usar com o deck, por exemplo, a aritmética de ponteiros, pressupondo que se esse ponteiro aponta para um elemento e eu der mais no ponteiro, ele vai apontar para o elemento seguinte. Com itereito isso vai, mas com ponteiro não. O deck ele pode ser implementado como um array de ponteiros, algo que lembra um pouco aquela estrutura que a gente viu para os arrays bidimensionais, as matrizes. Então, você tem um primeiro array, que é um array de ponteiros, e onde cada ponteiro desse aponta para um outro array, onde aqui são um array de elementos. A diferença do deck em relação a um array bidimensional é que, primeiro, esses blocos aqui, esses blocos do segundo nível, são de tamanho fixo que depende da implementação. Por exemplo, um determinado compilador pode escolher implementar os decks com esses blocos aqui, com 100 elementos, com 50 elementos. E a outra diferença é que este array aqui de ponteiros, a gente vai implementar de forma parecida com o vector, ou seja, ele tem mais capacidade do que o número de ponteiros. Aqui no exemplo, o primeiro array dele tem 8 posições de memória, pode armazenar até 8 ponteiros, mas eu só estou utilizando 6. Uma diferença é que, no caso do deck, a gente utiliza os ponteiros das regiões centrais. Então, como é que isso funciona? No momento, eu estou com 6 bloquinhos integrando o meu deck. Esses 4 do meio internos aqui estão todos preenchidos e apenas os das pontas, o do início e o do fim, é que podem estar não preenchidos. Se eu dou um push front no deck, então o que é que ele faz? Ele pega o ponteiro que aponta para o primeiro bloco, vê se tem capacidade, se tem, coloca o elemento aqui nesta posição. Dou outro push front aqui, outro push front aqui. Quando der outro push front, ele vai ver que este bloco está ocupado. Então, o que? Vai usar essa outra posição de memória aqui para criar um novo bloco e vai fazendo toda essa operação. Se eu for dando pushback, vai completando este último bloco aqui do fim. Se precisar de mais, utiliza mais uma posição do array de ponteiros e cria um novo bloco. Lotou o array de ponteiros, numa extremidade ou na outra. Aí vai precisar fazer aquela mesma coisa que a gente faz na classe vector. Então, se eu tinha aqui um array de 8 ponteiros, eu dobro a capacidade, passo para um array de 16 ponteiros e ocupo a parte central desses 16, deixando 4 livres numa ponta e 4 livres na outra, o que permite que ele cresça nas duas extremidades. Então, é um pouco mais complexo, mas em algumas situações ele pode ser mais eficiente do que o vetor. Por exemplo, se você precisar fazer remoção do meio, por exemplo, algo que não é muito bom nem no vetor nem no deck, mas suponha que eu preciso de colchete, usar o índice, e eu preciso também de remover do meio. Aí tem de ser o vetor ou o deck. O deck ele tem a vantagem que se você remove um elemento do meio, ele vai ter que mover todos os elementos, para frente ou para trás. No vetor não tem escolha, você vai ter mover todos de trás para frente. Já aqui no deck, eu posso escolher de qual ponto eu vou mover. Se eu remover, por exemplo, este elemento aqui, seria mais interessante eu trazer todos os da cabeça para trás. Já se eu removesse este elemento aqui, seria mais interessante mover para trás os elementos da cauda. Para inserção e remoção no início ou no fim, eles são bastante eficientes. E inserção no meio, ele tem a mesma
Essa característica não muito adequada, mas é melhor do que o vetor. Os métodos que se usa com o DEC são parecidos com o do vetor, com exceção da capacity, não existe a noção de capacidade, e além disso ele tem os métodos para fazer operações na frente, push front e pop front, mas a utilização é muito parecida com o vetor. Então, se a gente for fazer um comparativo entre os três containers sequenciais principais, que são o vector, o DEC e a lista, a gente pode ver, por exemplo, que quanto ao operador subscrito, a capacidade de acessar um elemento pelo índice, o vetor e o DEC permitem, a lista não. Se ele armazena os elementos consecutivamente em memória, o único que garante essa capacidade é o vetor. Tanto o DEC quanto a lista, a gente não tem a garantia que os elementos estarão ocupando o mesmo bloco de memória. Tem uma capacidade pré-alocada, ou seja, a capacidade de armazenar novos elementos sem precisar fazer realocação, só o vector tem, DEC e lista não. Todos os três permitem inserção e remoção no fim, pushback e popback. Inserção e remoção no início, só o DEC e a lista, o vetor não permite. Inserção e remoção no meio, todos permitem, porém o vetor e o DEC, essa operação é custosa, não é eficiente, enquanto ela é eficiente na lista. E permite remoção por valor, remova todos os elementos iguais a 3.2. Esse só a lista permite, nem o vetor, nem o DEC podem remover por valor. Um outro container, esse já é relativamente bastante utilizado, é a pilha, stack, em C++. A pilha normalmente não é implementada na biblioteca STL como um container diferente dos outros. Na realidade, é uma classe que herda de alguma das outras classes básicas já existentes. No caso, a pilha pode ser implementada como especialização do vector, do DEC ou da lista. Então, você implementa uma classe que herda da outra e na qual você restringe alguns dos métodos, para que você não possa fazer operações tal como queira. A pilha é utilizada para fazer operações no contexto LIFO, ou LIFO, Last In, First Out. O último que entrou é o primeiro a sair. Imagina uma pilha de processos em cima do birô. Então, cada processo que vai chegando, você vai colocando em cima dos outros e quando vai ler o processo, você pega o primeiro disponível. Então, esse que você vai ler vai ser o último que você empilhou. O último que entrou é o primeiro a sair. Então, em algumas aplicações, você vai ter que fazer armazenamento de dados e tratá-los dessa forma. Então, todos os elementos são inseridos e extraídos na mesma extremidade do container. Você insere, por exemplo, todo mundo no fim e lê do fim. Não suporta o operador subscrito, então você não tem como acessar um elemento específico. E mais ainda, ele não oferece nenhuma forma de percurso, nem com iterators. Você não pode, por exemplo, dar de begin a end e percorrer os elementos, porque ele é feito para ser utilizado apenas na extremidade do container. Então, toda a sua negociação com a pilha se dá pela extremidade. Pense num cano de PVC opaco, no qual você coloca uma porção de moedas uma em cima da outra. Você não tem como saber quais são as moedas que estão dentro da pilha. Você só consegue pegar a última. Se você quiser saber todas as moedas, você tem que tirar todas do cano. Possui poucos métodos em razão da especialidade dela. Ela tem um método de consulta que retorna o elemento do topo do container, só retorna, não remove. O push, para inserir um novo elemento no container, e o pop, para remover um elemento do container. A irmã da pilha é a fila. O que muda é o contexto. Esse aqui é o contexto last in, first out. A fila, aqui, trabalha no contexto first in, first out. O primeiro que entra também será o primeiro que sai. Pense numa fila de banco. Quem chega entra no fim da fila e quem é atendido é quem está no começo da fila. Os elementos são inseridos em uma das extremidades no final, mas são extraídos na outra extremidade, na cabeça. Então, as inserções e remoções são permitidas apenas na extremidade correta. Em uma das extremidades você só pode inserir, em outra você só pode remover. Também não suporta o operador índice de indexação e, igual à pilha, não permite sequer o percurso do container. Não tem nenhuma forma de você ter acesso aos elementos que não estão na extremidade da fila. Também é implementado como adaptação de outro container. No caso aqui, como a gente precisa de operação nas duas pontas,
ele não pode ser uma adaptação do vector, mas pode ser uma adaptação do deck ou da lista. Possui os métodos de consulta às extremidades da lista, mas para inserir novo elemento ele só tem o push, que insere no local correto, ou seja, no fim do container, e o pop, que retira, que exclui do início do container. Outro container, que é uma adaptação de um container sequencial já existente, é a Priority Queue, a fila de prioridades. Este container eu vou mencionar aqui, mas é uma estrutura de dados que a gente não vai detalhar e não vai utilizar aqui na nossa disciplina, porque o que está por trás da implementação de uma fila de prioridades é o que a gente chama de um RAP. É uma estrutura de dados que aqueles que porventura forem cursar disciplinas de estruturas de dados terão a oportunidade de estudar. Apenas menciono que a Priority Queue é uma fila, parecida com a queue normal, só que em vez dos elementos estarem ordenados de tal forma que todo elemento que chega entra no fim da fila, na Priority Queue todo elemento que chega entra em algum lugar no meio da fila, porque a Priority Queue mantém os elementos de tal forma que o primeiro elemento é sempre o maior deles. Da mesma forma que a queue ela não permite o operador subscrito, não tem o iterador para percorrer, e você só tem elementos para top, que é retorna, consulta o elemento máximo do container, push, que insere no lugar adequado, e pop, que exclui o elemento maior. A implementação desse container pressupõe que a classe da qual a Priority Queue é feita possui o operador menor. É isso que ele vai utilizar para ordenar. Muito rapidamente, só para mencionar o conceito, o que é um RAP? É uma forma de organizar dados que permite recuperar o elemento mais alto. A implementação mais comum é a árvore binária, onde se você for colocar, aqui a gente está dando o exemplo de um RAP de inteiros, se você for colocar todos esses números armazenados no inteiro, você tem a garantia que cada elemento, cada nó da árvore é maior do que os dois filhos, do que os dois sucessores. 100 é maior do que 19 e 36, 36 é maior do que 25 e 1, 19 é maior que 17 e 3, e assim sucessivamente. Você pode armazenar esse RAP dentro de uma estrutura de dados, por exemplo, dentro de um vector. Este desenho aqui, a gente tem 100, depois do 100 vem o 19 e o 36. Como é que você armazenaria isso dentro de um vetor? 100, depois do 19 e o 36. Aqui vem os sucessores de 19 e assim sucessivamente. A biblioteca STL tem funções make-rap, push-rap, pop-rap, que pega um container qualquer, um vetor, por exemplo, e coloca nesta forma. Como eu falei, não vamos dar detalhes, porque a gente não vai estudar as formas de fazer eficientemente um RAP, remover um elemento de um RAP, inserir no RAP, apenas para que vocês saibam que existe a fila de prioridades. Vamos ver agora um pequeno exemplo, utilizando essas adaptações de container, mais particularmente o container pilha. Neste exemplo, que ilustra um caso em que a pilha se adequa perfeitamente, o que eu quero é ler um arquivo de texto e salvar esse mesmo arquivo, mas com as linhas na ordem inversa. Então, eu quero que a última linha seja a primeira, a penúltima linha seja a segunda, e assim sucessivamente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou leio uma linha do arquivo, armazeno na pilha. Leio a segunda linha, armazeno na pilha. Então, essa segunda linha vai ficar em cima da primeira. Vou armazenando, armazenando, de tal forma que quem vai ficar no topo da pilha é a última linha. Depois que eu terminei tudo isso, eu vou tirando as linhas da pilha, tiro a primeira da pilha, salvo. Então a última vai ser salva no arquivo. É isso que está feito aqui. Programa bem simples, que vocês têm disponível aí no CIGA. Criei duas strings para armazenar o nome do arquivo original, que eu quero inverter, e o nome do arquivo que vai conter o resultado invertido. Duas strings, uma string de entrada e uma string de saída, para ler o arquivo e para salvar em arquivo. Uma variável auxiliar linha, que vai ser uma linha do arquivo, que eu vou ler do arquivo original. E aqui a minha pilha de linhas, é um stack de strings. Eu preciso também de um booleano, porque eu vou ficar lendo até que o arquivo acabe. Então eu vou ler até que detecte fim de arquivo. Então esse booleano vai dizer se o arquivo ainda está ok. Então começo definindo qual é o meu arquivo de leitura, peço para o usuário digitar o nome do arquivo, tento abrir em modo de leitura. Se deu erro, se não conseguir abrir o arquivo em modo de leitura, já encerro o programa. Supondo que a stream está corretamente aberta, então eu vou ficar fazendo um do while,
Dentro do while, eu fico fazendo getlines para ler a linha ler linhas sucessivamente, encontrando o /n. Faço isso enquanto leitura ok. A variável leitura ok, ela é true se o teste good em cima da string fin der ok. Então, lembrar que quando a gente tem ou um erro de hardware ou uma leitura de fim de arquivo, o teste good retorna falso. Então, eu fico fazendo isso enquanto não acabar o arquivo. E cada linha que eu leio com o meu getLine, o getLine lê uma linha armazenada na variável string linha, eu dou um push. Então, eu dou um push desta linha dentro da pilha de linhas. Cada nova linha entra em cima de todas as anteriores. Acabei de ler o arquivo, fecho a stream associada, fin. Agora eu vou abrir a stream associada ao meu arquivo onde eu quero salvar o resultado. Eu vou adotar como nome do arquivo o nome original precedido da palavra reverse underline. Então, se o arquivo se chama x, o resultado vai se chamar reverse x. Então, defini o meu nome de arquivo, tento abrir um stream associado a esse arquivo. Eu quero abrir no modo de escrita e quero que isso seja de forma truncada. Então, caso já exista esse arquivo com esse nome, ele vai apagar e escrever por cima. Se não deu certo a abertura da stream de escrita, também encerra o programa. A partir daqui, então, é só, enquanto a minha pilha não estiver vazia, eu recupero a primeira linha da pilha, dou um top na minha variável de pilha linhas e dou um pop para excluir essa linha da pilha. Recuperei a linha, excluí da pilha. Em seguida, escrevo a linha na stream de saída. Quando tiver escrevido tudo, eu dou um close no arquivo. Está pronto o programa. Para testar o programa, eu digitei aqui um arquivinho txt que contém a letra do hino nacional aqui, do início até o fim. Vamos executar o programa. Ele vai me perguntar o nome do arquivo que eu quero inverter, então eu vou digitar aqui no ponto .txt. O programa já fez a execução, terminou. Se eu abrir aqui, lá na minha pasta, foi criado o arquivo reversehino.txt. Se vocês olharem, ele contém o hino nacional, começando da última linha e terminando com o Ovelho do Ipiranga, as margens plásticas. Para concluir a explicação sobre os containers da biblioteca STL, eu vou mencionar rapidamente os containers associativos, que não fazem parte especificamente do conteúdo da nossa disciplina, a sua utilização, porque eles se baseiam em árvore binária de busca, que é uma estrutura de dados que será estudada por aqueles que eventualmente forem cursar a disciplina de estrutura de dados. O que é uma árvore binária de busca? É uma estrutura de dados em que cada nó tem no máximo 2 filhos e que o nó pai é maior do que todos os nós do ramo da esquerda e é menor do que todos os nós do ramo da direita. Por exemplo, 8 é menor que 3, que 1, que 6, que 4 e 7. Então, essa árvore tem mecanismos e algoritmos clássicos para mantê-la sempre nessa ordem e é a árvore binária de busca que é utilizada para fazer os containers associativos. O primeiro deles é o set, é o conjunto, que mantém os elementos sempre ordenados. Então, se você vai criar um set de uma classe, essa classe tem de ter o operador menor sobrecarregado. O set não permite elementos repetidos. O set não testa se o elemento é repetido utilizando o operador igual. Ele utiliza o próprio operador menor para testar se ele é repetido. Quando é que ele considera que o elemento é repetido? Se A menor que B for falso e B menor que A também foi falso, então os elementos são iguais. Então o set não tem o operador de indexação, o sobrescrito, e possui métodos para inserir elemento, ele vai inserir na posição adequada, de acordo com a posição. Erase, você passa um iterator, então se você tem um iterator que aponta para um elemento, ele remove aquele elemento e, consequentemente, recalcula toda a árvore binária que está por trás do elemento. E você tem mecanismos para procurar o primeiro elemento que seja menor ou igual que um determinado valor e o primeiro elemento que seja maior que um determinado valor. Parecido com o set, nós temos o multiset, que é a única diferença é que ele permite existir elementos iguais com o mesmo valor. E temos os dois outros containers associativos, o map e o multimap. A diferença entre map e multimap é que map não permite elementos com chave repetida e multimap permite. O que é o map? É um container onde você não coloca
elementos, você coloca pares de elementos. Então, todo elemento de um map, na realidade, é composto por dois valores. Um que a gente chama de chave e o outro que é o valor propriamente dito. A chave é o elemento de busca, é ela que não pode ser repetido, e dentro de um map, os elementos são ordenados pelas chaves utilizando o operador menor. Se eu usar um find, por exemplo, no map, ele vai procurar pela chave.